Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química, bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula falaremos de um assunto muito importante da radioatividade, que é o tempo ou período de meia-vida. Você já parou para pensar que essas reações que a gente está vendo de emissão de partículas, as reações de desintegração, são reações químicas? São reações químicas nucleares. Se são reações químicas, tem uma velocidade envolvida nessas transformações. Existe uma certa velocidade para emitir essas partículas. Será que no início da emissão, essa emissão é muito intensa? Será que no final é mais lenta? Será que é uma emissão constante? Será que os átomos eles estão emitindo partículas e vai chegar uma hora que esses átomos vão sumir na natureza? Afinal, se estão emitindo radiação, estão perdendo massa. Ao perder massa, os átomos vão acabar se desintegrando. Será que eles somem depois de um tempo? Tudo o que envolve cinética das transformações radioativas é o que a gente vai falar nessa aula de hoje. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, se inscreva agora, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e antes da aula, roda a vinheta. Vamos começar a falar então de tempo de meia-vida. Imagine que tenhamos uma certa massa de uma substância X, que é uma substância radioativa. Beleza? Essa substância ela emite radiação para todas as direções, é uma substância que está a todo momento emitindo radiação. Vamos supor que eu tenha inicialmente 200 gramas dessa substância X. Se essa substância X ela emite radiação, vejam, ela está emitindo partículas do seu núcleo, consequentemente, a tendência é que a massa dessa substância X comece a diminuir com o tempo, concordam? Afinal, uma emissão, eu elimino partículas do núcleo, a massa do átomo vai começar a diminuir, os átomos que compõem aquela matéria. Consequentemente, então, depois de um certo tempo, vamos colocar aqui, depois de um certo tempo, essa massa começa a diminuir. Eu tinha 200 gramas no começo. Vamos supor que passou um certo período, eu vou lá medir a massa dessa substância, ela tenha reduzido para metade. Vamos supor que aqueles 200 gramas tenham passado para 100 gramas. E essa diminuição foi resultante do quê? Simplesmente da emissão de partículas dos átomos X que estão ali na minha amostra. Beleza? Vamos supor que tenha demorado, vamos inventar aqui 20 anos para isso acontecer. Eu estou inventando aqui um valor de tempo que demorou para isso acontecer. Então, durante 20 anos, 200 gramas dessa substância X ficou em algum lugar emitindo radiação. E quando eu fui medir novamente, eu tinha só 100 gramas. Ou seja, eu tinha perdido metade da massa em radiação. O que você espera que aconteça caso passe mais 20 anos? Caso passe mais 20 anos, o que vocês esperam? Se fosse uma desintegração com uma velocidade constante, era de se esperar que depois de 20 anos acabasse totalmente essa substância, não é? Porque nos primeiros 20 anos eu tinha 200, eu perdi 100 gramas, nos outros 20 anos era de se esperar que eu perdesse mais 100 gramas, 100 menos 100 daria zero, mas isso na prática não acontece. Se passa mais 20 anos, o que acontece? Cai mais a massa, mas ela cai de novo pela metade. Ela agora vai para metade de 100, que é 50 gramas. Ora, por que isso acontece? Porque a quantidade de radiação liberada, de radiação emitida, ela é proporcional à quantidade de átomos que tem ali. Então, lá no começo, quando eu tinha 200 gramas, eu tinha muitos átomos para emitir radiação. Então, ele emitia muita radiação, a massa caía mais rapidamente. Já aqui que eu tenho só 100 gramas, a quantidade de radiação que vai ser eliminada não vai ser tão grande quanto eu tinha lá no começo. Então, a massa ela vai diminuir, mas ela vai diminuir numa velocidade menor. Então, ao passar 20 anos, o que vai acontecer? Caiu para 50 gramas. Se você percebeu, então, isso aí, passando mais 20 anos, o que você espera que aconteça?
Como aqui eu tenho só 50 gramas, a quantidade de radiação liberada não vai ser tão intensa. Então a massa vai diminuir. Mas ela vai diminuir para quanto agora? Para 25 gramas, que é a metade do que eu tinha a partir do momento que eu comecei a medir o tempo. O que vocês estão percebendo? Que a cada 20 anos, a massa dessa substância, o número de átomos dessa substância está sendo reduzido pela metade. Esse tempo que demora para uma certa massa de uma substância radioativa reduzir pela metade é o que a gente chama de tempo de meia-vida. Então, para essa substância X que eu inventei aí, qual seria o tempo de meia-vida? 20 anos. 20 anos é o que a gente chama, nesse caso, é o valor do tempo de meia-vida dessa substância. E cada substância tem a sua. Então, se a gente pudesse definir o que é tempo de meia-vida, a gente poderia dizer que é o tempo que uma substância, ou que um elemento, né, leva para reduzir sua massa pela metade por meio de emissões radioativas. Por meio de emissões radioativas. Na próxima tela eu vou dar mais alguns exemplos para vocês. Vamos lá. Imaginem agora que eu diga para vocês que eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de iodo, tá certo? O iodo 131, o isótopo de massa 131 do elemento químico iodo. Iodo é um elemento, o isótopo 131, radioativo. O tempo de meia-vida, olha aqui eu informando para vocês, o tempo de meia-vida para o iodo 131 é de aproximadamente 8 dias. Olha, o outro eu falei 30, 20 anos, né? Aqui 8 dias. Gente, o tempo de meia-vida dos elementos são muito variáveis. Tem elementos que têm milhões de anos de tempo de meia-vida. Tem elementos que têm segundos de tempo de meia-vida. Então é muito variável mesmo. Então se eu falar para vocês assim, ó, após... Vamos ver se ficou claro. Após 24 dias, quantos átomos de iodo restarão? Lógico, se você deixar ele ali emitindo partículas. Tá? Você não vai lá e vai arrancar uma parte do iodo lá. Você vai deixar ali emitindo pelos certos 24 dias sem fazer qualquer tipo de alteração. Galera, preciso usar alguma fórmula para fazer isso? Não. Eu vou mostrar para vocês na sequência uma formulinha, mas necessário nesse caso. Por quê? Porque o valor do tempo, ele é um valor que é múltiplo do tempo de meia-vida. Então a gente pode fazer tudo de cabeça. Pode ser que dê um tempo que demore um pouquinho mais do que o normal, mas a gente consegue fazer facilmente. Vejam, eu tinha inicialmente, vamos colocar aqui, ó, eu tinha 6 vezes 10 a 23 átomos de iodo. A gente sabe que quando passa um período de meia-vida do iodo de 8 dias, o que acontece com essa massa? Com essa quantidade, reduz pela metade. Quanto é a metade de 6 vezes 10 a 23? 3 vezes 10 a 23, eu passo a ter 3 vezes 10 a 23 átomos. Caiu pela metade. Só que passaram só 8 dias. Se passar mais 8 dias, essa massa vai reduzir pela metade também. Essa quantidade de átomos diminui pela metade, vai para 1,5 vezes 10 a 23 átomos. Só que agora passaram 16 dias, né? 8 mais 8, 16. Eu quero que passe 24 dias. Então, se passar mais 8 dias, que é o que completa os 24 dias, eu chego pela metade dessa massa, 1,5 dividido por 2 vai dar 0,75 vezes 10 a 23 átomos. Vejam. Eu tenho aqui, com certeza, a quantidade de átomos que vão restar após 24 dias. 0,75 vezes 10 elevado a 23.
Ah, professor, mas eu não poderia usar alguma fórmula que chegasse mais rapidamente onde eu quero? Se vocês perceberem, isso é uma PG, é uma progressão geométrica. Então, a gente pode utilizar fórmulas de PG, pode até ter exercícios que são mais contextualizados, interdisciplinares com a matemática, isso pode acontecer. Mas a formulinha é muito simples. Qual a fórmula que você pode usar nesse caso? Muita atenção aqui, se você não quiser ir fazendo aos poucos. Eu, normalmente, nunca uso essa fórmula. O número de átomos que vai sobrar lá no final, depois de passar o tempo que ele diz no exercício, vai ser igual o número de átomos ou o número de partículas que eu tinha no início, dividido por 2 elevado a x, onde x é o número de períodos de meia-vida que passaram naquele exercício, naquele caso que você está analisando. Então vejam, para esse caso, a fórmula é essa. N é igual a n0 sobre 2 elevado a x. É uma função exponencial, não é? Então a gente chega à conclusão que quanto valia o n? O n eu quero descobrir, na verdade. Vou fazer para o mesmo exercício anterior. O n inicial, o número de átomos inicial, era de 6 vezes 10 a 23. Eu vou dividir por 2 elevado a x. O que é x? O número de períodos de meia-vida que passaram. Não passaram 3 períodos? Porque 3 vezes 8 que dá os 24. Então é 2 elevado ao cubo. Então, basta eu fazer 6 dividido por 2 elevado ao cubo, que é 8. 6 por 8 dá 0,75. Posso chegar muito mais rápido? Posso. Mas se você não lembrar da fórmula, você vai fazer da mesma forma. Então, quando você precisar utilizar uma fórmula, talvez porque o número de períodos de meia-vida é muito longo, você não quer fazer conta uma a uma até chegar lá no final, você pode usar a formulinha n é igual ao n inicial dividido por 2 elevado a x, onde x é o número de períodos de meia-vida que passaram. O que eu vou mostrar para vocês na sequência é como analisar por meio de um gráfico o período de meia-vida, porque às vezes não vai ser tão perfeitinho assim. A maior parte das vezes é. Viram que passaram 8 dias, 8 dias, 8 dias, certinho para dar os 24. É raro quando não acontece isso, mas se não acontecer, a gente pode analisar por meio de um gráfico ou por meio de uma função exponencial que eu vou mostrar para vocês na sequência. Bora lá! Nesse gráfico, temos o decaimento do elemento samário, tá? O isótopo 153 do samário. Vamos colocar aqui. Samário 153. Visualizem que é um gráfico decrescente, óbvio, não é? Porque à medida que o tempo vai passando, a quantidade de samário vai diminuindo, porque é um elemento radioativo, ele vai emitindo radiação e cada vez mais vai eliminando massa, vai diminuindo a sua massa. Vejam que no eixo Y a gente tem medido a atividade desse radioisótopo. Certo? O que vem a ser atividade? É o quão intenso é a liberação de radiação por aquele radioisótopo. E a gente sabe que no começo ele libera bastante, né? Porque tem bastante massa, mas com o tempo vai diminuindo essa massa. Esse gráfico poderia ser de massa por tempo, de número de átomos por tempo, de concentração por tempo, enfim, de quantidade, algo que expressa a quantidade da substância. Vejam que é um gráfico exponencial. Por que é uma exponencial? Porque a gente viu que a equação de decaimento não é uma equação de primeiro grau, não é um gráfico que cai com velocidade constante. No começo a velocidade é bastante intensa, não é? De decaimento. Vejam que decai bastante no começo do nosso gráfico, mas lá para o final ele começa a decair muito pouco, porque a quantidade de substância vai ficando cada vez menor. A gente nunca vai atingir o zero, concordam? Se a gente for analisar esse gráfico, porque vai sempre caindo pela metade, vai cada vez tendendo mais ao zero a quantidade de substância radioativa, mas chegar ao zero de fato, isso não acontece. Vejam que inicialmente a gente tinha uma atividade desse radioisótopo valendo 4. Se a atividade de um radioisótopo é proporcional à quantidade da substância, concordam que quando essa atividade cair pela metade é porque diminuiu pela metade a quantidade de átomos que eu tenho ali emitindo radiação? Então, exatamente no tempo em que isso aconteceu, que caiu pela metade, a gente tem o tempo de meia-vida da substância. Começou com 4, atividade 4 caiu para 2, aqui está o tempo de meia-vida. Se a gente for analisar nesse gráfico, ó, aqui é o 1, aqui é o 2 dias. Vejam que se passar mais 2 dias, vai cair para a metade de novo, de 2 vai para 1. E olha como dá exatamente no 4 dias aqui. Então a gente chega à conclusão que o tempo de meia-vida desse isótopo é igual a 2 dias. A cada 2 dias, a quantidade desse radioisótopo vai caindo pela metade somente por eliminação de partículas nucleares. Então, sempre que você tiver que analisar um gráfico
de decaimento radioativo sempre vai ser uma exponencial. Basta você pegar dois pontos em que um é metade do outro e analisar o tempo que demorou para acontecer essa transformação. Então, pessoal, temos aqui um aspecto da cinética, que é o tempo de meia-vida, muito importante para o entendimento de várias coisas que a gente ainda vai falar nessa playlist. Tudo que a gente já estudou na cinética é válido aqui. Você pode calcular a velocidade de desintegração ou a velocidade de consumo desse isótopo, desse radioisótopo. Olha as palavrinhas que eu estou trazendo agora para vocês. Vários nomezinhos novos, radioisótopo. Radioisótopo é o isótopo radioativo, é o elemento que emite radiação. Se ele vai diminuindo a sua quantidade ao longo do tempo, a gente consegue calcular a velocidade. Nada mais é do que pegar a quantidade que varia num certo tempo, a gente já viu em cinética. Então, tudo que é válido na cinética das reações normais também é válido aqui nas reações nucleares, as reações que envolvem emissão de partículas nucleares. Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês que esse tempo de meia-vida é muito utilizado na datação de fósseis, usando o tempo de meia-vida de um elemento muito importante para a gente, que é o carbono 14. Se você curtiu essa aula, se te ajudou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, curta o vídeo. Eu te espero na nossa próxima aula. Até lá!